aí, tenista, tá acompanhando o ATP 1000 de Roma? Não sei se você viu, mas o tenista sérvio Novak Djokovic foi atingido por uma garrafinha e logo em seguida no jogo ele acabou sendo atingido, né, pela derrota contra o tenista chileno. E aí ele acabou dizendo ali, olha, estava sem equilíbrio, sem coordenação. Será que tem alguma coisa a ver a pancada com a derrota do Djokovic? Isso me leva a discutir um conceito chamado de compulsão, né, no esporte, mais especificamente, obviamente, compulsão no tênis. Meu nome é Luiz Polito e eu ajudo você, ajudo tenistas, na verdade, a melhorarem o seu condicionamento físico em quadra a partir de um programa específico de condicionamento físico para você, tenista. Sabe aquele programa chato de academia que você não suporta fazer? Então, esquece isso. Aqui no Tênis Performance, no núcleo de preparação física para tenista, eu ajudo tenistas a melhorarem o rendimento físico a partir de um programa específico de condicionamento físico para tenistas. Então, já se inscreve aqui no canal porque a gente publica muito conteúdo relacionado ao seu desempenho físico no tênis. E hoje a gente vai conversar sobre concussão no esporte, mais especificamente concussão no tênis. Olha só, concussão é um tema bem polêmico no esporte e que teve bastante notoriedade, especialmente após um filme estrelado pelo Will Smith, chamado aqui em português Um Homem entre Gigantes. Na sua versão original, o filme leva um nome bem intuitivo chamado de Concussion. Concussion é o nome do filme que fala sobre um médico que brigou ali com a NFL, né? Esse filme foi até premiado ali, ele acabou mostrando ali a briga dos médicos, ou de um médico especificamente, com a NFL, a Liga de Futebol Americano, cuja NFL teve aí muitos casos de concussão. E aí esse médico, em defesa da saúde dos atletas, acabou, né, estabelecendo ali uma série de protocolos e investigando a concussão de uma maneira mais específica. Mas eu estou falando de concussão, afinal, o que que é a tal da concussão? E a concussão, ela pode ser entendida, o conceito de concussão, como um tipo de lesão cerebral traumática. Então, eu posso configurar aí a concussão como uma lesão cerebral traumática que pode ser causada por uma pancada, pode ser causada por um golpe ou por uma sacudida na cabeça ou por uma pancada no corpo que faça com que a cabeça e o cérebro acabem aí se movendo rapidamente para frente e para trás. Esse movimento repentino pode fazer com que o cérebro salte ou gire dentro do, né, pode fazer com que o cérebro salte ou gire dentro do crânio ali, se movimente dentro do crânio, criando alterações químicas no cérebro e às vezes até mesmo danificando as estruturas cerebrais. Então, o Djokovic, né, no ATP 1000 de Roma, após o jogo contra o francês Corentin Moutet, ele venceu o jogo foi no dia 10 de maio, e aí ele, na sexta-feira, ele acabou ali indo dar alguns autógrafos, né? E quando ele foi dar alguns autógrafos, um rapaz acabou se inclinando e caiu uma garrafinha na cabeça do Djokovic. Obviamente que essa garrafa, se estiver cheia de água, se tiver 1 litro de água, se tiver 2 litros de água, a gente tem ali aproximadamente 1 quilo, 2 quilos atingindo a cabeça do tenista. Se a garrafa for de alumínio, obviamente que ela vai ter um peso maior do que se for uma garrafinha de plástico. Então, não dá para a gente ao mesmo tempo dizer que não foi nada. Pode ser que tenha ali tido, de fato, né, uma pancada dolorosa. Essas pancadas na cabeça, elas inclusive geram protocolos, né, de concussão. O que são esses protocolos de concussão? A CBF, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, ela permite que, além das 5 substituições que são pertinentes ao jogo, você tem uma substituição extra, tem um cartão vermelho que é entregue ao médico da equipe, você tem uma substituição extra que é possível ser realizada em caso de concussão. Então, é a sério que é levado essa questão da concussão dentro do contexto do esporte. E existe, obviamente, que quando a gente fala de concussão, existem alguns sinais que são identificados ali no momento em que acontece, né, a intercorrência. Então, por exemplo, se teve perda de consciência, se teve alguma convulsão, se o atleta ficou deitado no chão sem movimento, ou se ele teve uma marcha instável, né, com a cabeça baixa e com o olhar vago, todas esses sinais, eles implicam na realização de exames mais profundos de imagem, como, por exemplo, a tomografia computadorizada, tá?
existem alguns outros sinais que são sinais de alerta. Então, por exemplo, visão dupla, dor de cabeça intensa, vômito, olhar fixo, lesão facial visível. Essas lesões induzem sinais de alerta que levam a testes de memória. E dentre esses testes, a gente pode perguntar qual torneio você está disputando, contra qual equipe ou atleta você está jogando, em que cidade a gente está jogando, qual é o placar do jogo atual, né? Qual o nome do seu treinador. Tudo isso faz parte do protocolo de concussão da própria CBF, tá? Então, a própria Confederação Brasileira de Futebol tem este protocolo de concussão, tá bom? Não só a Confederação Brasileira de Futebol, né? Se a gente pegar aí a Confederação Brasileira de Rugby, também tem um protocolo de concussão. E aí na Confederação Brasileira de Rugby, eles colocam lá problemas de pensamento, confusão geral, não consegue se lembrar das coisas que aconteceram antes e depois da lesão, perda de consciência, né? Pode colocar lá tontura, pessoa atordoada, dor de cabeça, vendo estrela, luz piscando, zumbido no ouvido, sonolência, perda de visão, visão dupla ou embaçada, dor de estômago ou náusea, ou outros problemas, como por exemplo, coordenação prejudicada, equilíbrio prejudicado, olhar vazio, vômito, fala arrastada, lento para responder perguntas ou seguir instruções, facilmente distraído, falta de concentração, emoções estranhas, não inadequadas, ou seja, ri quando tem que chorar, chora quando tem que rir, ou fica bravo facilmente, irritadiço facilmente, não consegue manter o ritmo de jogo. Tudo isso acaba sendo ali uma característica, né? Acaba sendo ali um sinal, né, da tal da concussão. E aí, né, existem alguns protocolos, né? O que se faz em caso de concussão? Você tem ali um afastamento de 24, 48 horas do treinamento, tá? Após 48 horas, na primeira fase, você sugere-se, né, um descanso inicial de 48 horas. Após isso, começa a fazer atividade física e uma atividade mental leve, né, desde que isso não haja ou não agrave os sintomas, né? Então, começa a fazer tarefas bem simples, como tarefas diárias mesmo, arrumar cama, coisa bem simples. Depois de mais 24 horas, no segundo estágio, né, a gente dá já 72 horas, atividade aeróbica leve, então já começa a caminhada, pedalada ali, de 10 a 15 minutos, especialmente estacionária. Depois, um terceiro estágio, cada estágio desse você coloca 24, 48 horas, tá? Exercício individual específico do esporte sem contato por 20 a 30 minutos, tá? Sem treino de força ainda. No estágio 4, aí você multiplica 4 por 24 horas, então 96 horas depois praticar, né, sem contato. Então, exercícios mais desafiadores. Agora a gente já está falando de exercício, né, com bastante intensidade. Na etapa 5, retorno da prática com contato, liberado já pelo profissional da saúde. Na fase 6, o jogo completo ou a competição, tá? Obviamente que essa é uma sugestão que se tem aí a respeito da concussão, para que a gente tenha segurança do estágio de concussão. Obviamente que isso nem sempre é respeitado, depende da competição e coisa e tal. Por exemplo, Djokovic, como foi uma garrafinha que atingiu a cabeça, isso aconteceu na sexta-feira, no domingo, Djokovic jogou contra o chileno Alejandro Tabilo, que ocupa aí atualmente, na gravação desse vídeo, a 32ª posição do mundo pela terceira rodada do Masters 1000 de Roma. Tá sendo realizado na Itália. E de forma surpreendente, o sul-americano, ele deu uma aula ali no saibro para o sérvio, para o Novak Djokovic, em apenas 1 hora e 7 minutos ele venceu Djokovic por 6-2, 6-3, né, na quadra lotada ali central do Foro Itália. E aí o Djokovic acabou dando uma declaração, essa declaração foi até exposta ali na ESPN Tênis, dizendo que ele tem que comprovar o que aconteceu, né? E se a garrafa teve alguma relação, que ele teve problemas com equilíbrio e que ele não teve coordenação na quadra, né? E que ele foi um jogador completamente diferente do que ele foi anteriormente, que ele vai fazer um check-up médico para saber se está tudo bem. Então, é possível que isso tenha acontecido e que isso tenha alguma relação com o golpe que ele levou lá, né, da garrafa. Sim, é possível, e isso tudo pode sim ter uma relação com o protocolo ou com essa questão que a gente chama no esporte de concussão.
Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que isso tenha te esclarecido. A gente sempre está aqui trazendo a ciência à luz da prática, à luz dos acontecimentos, dos grandes lãs, dos ATPs que acabam acontecendo aí ao redor do mundo. E, por favor, né, não se esqueça de se inscrever no canal, né, deixa o seu like, ative as notificações, porque sempre que sair aí alguma notícia importante sobre tênis e a gente publicar aqui algum vídeo legal, isso vai direto para a tela do seu celular, você não precisa ficar entrando toda hora. E, obviamente, né, quanto mais inscritos a gente tiver nessa comunidade fantástica de tenistas, né, mais a gente consegue produzir conteúdo, mais inserção a gente tem aí para que a gente possa divulgar a nossa modalidade, melhor do que tudo, que a gente possa divulgar conteúdos e conhecimentos que de fato tenham, né, fundamentação científica e que sejam conteúdos de qualidade, né, pro tênis e principalmente para você tenista. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!